Olá, queridos, estamos de volta mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Estamos aqui então com esse objetivo de estarmos orando, de estarmos buscando a presença de Deus, de estarmos dedicando as nossas vidas ao Senhor. E eu quero, nesta boa oportunidade, ler com os amados Tiago, capítulo de número 4. Procure aí na sua Bíblia e acompanhe comigo, a partir do versículo de número 13, do 13 ao 17. Um texto que é muito atual e fala dos nossos planos, dos nossos projetos. Então a gente vai compartilhar um pouquinho disso com os irmãos nesses instantes que estaremos aqui conectados. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor, veja bem, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Irmãos, meditando nesse texto, eu fiquei imaginando, Deus foi falando ao meu coração muitas coisas mesmo. E agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, faremos isto ou aquilo, contrataremos, enfim. Muitos são os projetos dos homens. Os homens, eles fazem projetos sem colocar sobre o direcionamento de Deus. E a gente está vivendo, por exemplo, nesses últimos dias, situações que compreendem muito o que esse texto aqui relata para nós. Observe quantas pessoas planejaram viagens e hoje não podem nem sair das suas casas. Quantas pessoas planejaram uma faculdade e hoje estão dentro das suas próprias casas. Quantas pessoas planejaram, para o amanhã um casamento, perspectivas de vidas, fazerem isto ou aquilo e hoje estão reclusos em suas casas. Então, a gente observa, queridos, que a presunção, a jactância, o orgulho do homem tem realmente o conduzido a muitas situações que ele acaba se frustrando. Poxa, tinha tudo para dar certo, o que aconteceu? A gente vê que praticamente, poderíamos dizer que o mundo está sob uma perspectiva de tensão muito grande. Os projetos que os governantes fizeram ou vêm fazendo, os projetos que as pessoas estão fazendo ou que tinham feito, como que disséssemos, foi tudo de água abaixo, não é? Porque, a bem da verdade, nada daquilo que se projetou se concluiu, não é? Ou ainda que alguma coisa venha a ser concluída, precisará, então, passar o tempo de Deus, não o nosso tempo. Então o texto diz ainda: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E volto a dizer, e o texto diz, e com a nossa presunção, a gente acaba afirmando, expressando, confirmando de verdade. Não, amanhã pode ter certeza que vai acontecer isto ou aquilo, a gente vai fazer isto ou aquilo. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Veja bem, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois,
se desvanece. A nossa vida é assim. Hoje estamos aqui, nós traçamos planos, temos perspectivas, mas amanhã não mais. Quantas vezes em velórios, por exemplo, quando ali estamos e as pessoas, amigas, familiares daquele que partiu, dizem, puxa vida, mas tinha tantos planos, as coisas estavam caminhando de uma forma tão agradável, tão certa, mas a sua vida foi ceifada. Ou, em contrapartida, mesmo estando vivos, poxa, eu tinha planos, eu tinha perspectivas, mas tinha tudo para dar certo e não deu. O que aconteceu? Então, queridos, mais uma vez, a presunção do homem, a jactância, o orgulho, a prepotência. O homem, ele tem se considerado autossuficiente. Parece que ele tem dito assim, eu me basto, eu não preciso de ninguém. E quantas vezes a gente encontra pessoas assim, com uma arrogância tão grande, eu não preciso de ninguém. Só falta dizer, eu não preciso também de Deus, porque os seus planos, os seus projetos são feitos baseados nos seus conceitos, nos seus entendimentos. Mas Jesus continua dizendo, ou melhor, o texto, Tiago, continua dizendo, a palavra do Senhor. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Então, não é esta coisa de, eu vou fazer porque tem tudo para dar certo, tá tudo encaixadinho, tudo certinho, então vai ser isto mesmo que vai acontecer. Não tem nada para dar errado. Mas enganam estes com as suas falas, com os seus intentos, porque não colocam Deus nesta situação. Volto a dizer, nós estamos passando por este período, de quarentena, não sabemos quanto tempo ainda ficaremos reclusos em nossas casas, mas nós temos tido o entendimento de que Deus está no controle e de que é Deus quem muda a perspectiva das coisas. Muito embora Deus tenha dotado o ser humano de raciocínio, do querer, do ir, do vir, mas o homem ele tem se colocado numa posição que tem desagradado por demais ao Senhor. Já mencionamos outras vezes, e os irmãos entenderam quando no final do ano nós estivemos refletindo, compartilhando com os irmãos aquela mensagem intitulada Quando Deus mexe na nossa agenda. Às vezes a gente faz planos, a gente faz uma agenda para o ano todo, mas Deus vem e muda e mexe de uma forma muito grande. Nós que somos servos do Senhor, nós precisamos estar dirigidos pelo Senhor. Um texto que fala sempre muito ao meu coração é João capítulo 3, versículo 8. Nicodemos, disse Jesus para ele, assim como não sabemos de onde o vento vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a nossa vida ela precisa ser de fato conduzida pelo Senhor. E quando isso acontece, quando a nossa vida é conduzida pelo Senhor, irmãos, nós não fazemos nada sem o direcionamento dele. Porque cai por terra o nosso orgulho, cai por terra a nossa prepotência, o achar que somos alguma coisa, quando na realidade nós não somos. O que somos pela misericórdia de Deus, porque Deus é bom. E Deus nos tem poupado, Deus nos tem abençoado, Deus tem agido na nossa vida. Então, é importante nós entendermos que Deus que está no controle de todas as coisas. Eu sou servo, não sou Senhor. Eu não posso de forma nenhuma me posicionar e dizer eu faço e aconteço. Não, de forma nenhuma. Quem faz é Deus. E nós precisamos baixar a nossa bola e nos rendermos ao Senhor. Então, o texto ainda diz, Então, se nós
vivermos, se o Senhor assim o quiser, então faremos isto ou aquilo. Porque se Ele não quiser, não vamos fazer coisa alguma, tenha certeza disso. E o versículo 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções, já dissemos, não é? O homem, muitas das vezes, parece que já está no seu natural, não é? Ter esta prepotência, esta presunção de achar que é alguma coisa, parece que se esquece que a sua vida de verdade é como um vapor. Hoje ele está aqui muito bem, amanhã ou em algum tempo, Deus então vem e permite ou ceifa a sua vida, porque quem dá a vida é o Senhor e quem tira a vida é o Senhor. Todas as coisas estão sob controle do Senhor. Então, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser. Essa tem sido a nossa oração e a nossa perspectiva. E eu louvo a Deus porque muita gente agora parece que está entendendo que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Então, o Senhor, Ele tem poder para acabar com toda esta pandemia. Eu tenho visto pessoas que não professam fé nenhuma, mas dizem acreditar em Deus, e eu creio que eles acreditam, e estão confiados e estão direcionando agora a solução para o Senhor. Porque parece que se viram ou se veem numa situação, não tem como. Pelas perspectivas humanas, pelas questões governamentais, o homem não tem condição de fazer nada. Então, isto somente Deus pode desmantelar tudo isto e trazer a um equilíbrio, a uma realidade. Então, graças ao Senhor, muitas pessoas já estão observando ou vão observar. Eu disse hoje pela manhã, um dos nossos irmãos, que eu acredito mesmo, não estou aqui profetizando, mas eu acredito que quando passar este momento de tensão, não é, de reclusão, onde muitas pessoas estão vendo que o comando está nas mãos de Deus, não nas suas mãos, nas mãos dos homens, eu acredito que muita gente publicamente vai estar se rendendo ao Senhor. Eu acredito mesmo, se é que já não estão fazendo isto em suas casas, ali contidos, não é? Eles e Deus, mas publicamente, eu acredito que muita gente vai estar se rendendo ao Senhor por entender que Deus é o que faz e é o que desfaz. Deus é o que movimenta, é o que gerencia todas as coisas. Não nós, seres tão finitos, seres tão falíveis, e às vezes nos achamos alguma coisa, não é? Então, não nos gloriemos, não sejamos presunçosos jamais, porque toda glória tal como esta é proveniente de malignidade, é maligna. Quando nós não procuramos observar que é Deus que está no controle e é Deus que precisa ser consultado para se vamos fazer alguma coisa ou não, né? Os nossos planos, e isto não está querendo dizer o texto que nós não devamos fazer planos, que nós não devamos ter perspectivas, sonhos. Não, o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que nós, para fazermos tais coisas, precisamos nos colocar diante do Senhor. Se o Senhor quiser, Deus, haja nesta situação, porque se não for da tua vontade, que eu nem prossiga. A gente às vezes diz o seguinte, que quantos de nós pega um pacote já pronto, não é, de perspectivas, de planos, de projetos, e a gente bola tudo, a gente maquina tudo, a gente se organiza e pensa logo, tem tudo para dar certo. Depois a gente chega só para Deus e diz, Senhor, que seja feita a tua vontade.
quase que dizendo que a tua vontade seja a minha, porque faz isto, utiliza-se dessa expressão, que seja feita a tua vontade, provavelmente só por um desencargo de consciência. Não porque de fato Deus está sendo consultado plenamente. Mas antes, assim que algo vem ao nosso coração, é importante que nós primeiro digamos: Senhor, antes que isto flua, à tua permissão, ao teu favor, o Senhor está nesse negócio, me dirija, me oriente, para que eu não faça nada tomado pelo meu impulso, tomado pela minha arrogância, pela minha presunção, pela minha prepotência. Então me dirija. Irmãos, quando nós fazemos assim, podemos sim sonhar, podemos sim planejar, podemos sim fazer o que quisermos dentro ou debaixo da autoridade do Senhor. Os irmãos vão ver, todos nós veremos que Deus agirá de uma forma tremenda. E o último versículo, o 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E esse texto aqui é extraordinário, este versículo. E quantos de nós nos omitimos em levar as coisas para Deus, em fazer do nosso jeito, e erramos na questão da omissão, na questão do não fazer o que devíamos fazer, e o que nós devemos fazer é buscar a presença do Senhor, é buscar a direção do Senhor, é buscar a vontade do Senhor. E em fazendo assim, queridos, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Não tenha dúvida disto, de forma alguma não tenha dúvida, porque, como já temos meditado no texto de Filipenses, é Deus quem opera em nós tanto querer quanto efetuar, e não para aí. O texto continua: segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida, para que não haja afabilidade, a falibilidade, não é, dos projetos humanos, dos nossos projetos, porque gastamos tanto tempo fazendo projetos e somos às vezes tão empreendedores que quando chega lá na frente não dá em nada. Por que não deu em nada? Porque Deus não estava no negócio. Então reflitamos sobre isto, reflitamos mesmo. Se o Senhor quiser, faremos, viajaremos. Se o Senhor quiser, produziremos. Se Ele não quiser, nós precisamos sim baixar a nossa bola e ficarmos à mercê dEle, para entendermos que quem é o Senhor é Ele. Nós somos servos. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos. Bondoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de tê-la junto de nós. Esta palavra que enche os nossos corações, esta palavra que é refrigério, que é remédio para a nossa vida. Esta palavra que tem, ó Deus, direcionado o Teu povo, que tem nos feito entender, ó Deus, os Teus projetos, tem nos feito entender a Tua vontade. E as coisas estão sobre o Teu domínio, não sobre o nosso domínio. Portanto, Deus querido, em nome de Jesus, que tudo o que intentarmos fazer, façamos debaixo da Tua orientação, não debaixo da nossa orientação ou do nosso conceito. Pai querido, em nome de Jesus, cuida do Teu povo na face da terra. Ó Deus, livra todos aqueles que estão enfermos. Cuida dos nossos irmãos da Igreja Batista em Sacramento. Aqueles irmãos que estão, ó Deus, menos favorecidos, estão, ó Deus, necessitados, ó Deus, de que o Senhor venha agir com a Tua providência. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida de nós, pois nós confiamos no Senhor, e que a nossa vida esteja por inteiro debaixo da Tua proteção. Em nome de Cristo, Teu Filho, oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, amados, preciosidades de Jesus. Que possamos estar unidos nesta fé. Fiquem todos com o Senhor e que Deus nos abençoe grandemente, hoje e para todo sempre. Até a próxima. Fiquem na paz.